E se a história que a gente conhece sobre a Segunda Guerra Mundial não for bem a história completa? De acordo com um pesquisador, existe uma conexão secreta lá de antes da guerra entre a Alemanha e a Antártida que poderia mudar tudo o que a gente sabe. Hoje, vamos mergulhar nas alegações dessa fonte que é, no mínimo, intrigante. Olha, segundo a nossa fonte, o começo de tudo não foi nos campos de batalha da Europa, mas sim no silêncio congelante da Antártida. Um continente que para muita gente é só um deserto de gelo, mas que, de acordo com essa narrativa, esconde segredos muito profundos debaixo de quilômetros de gelo. Essa aqui é uma alegação bombástica que teria vindo de um testemunho lá do pós-guerra. É ela que prepara o terreno para uma história que a gente não costuma ver nos livros, sabe? Sugerindo que a Antártida tinha um propósito secreto, algo que ia muito além da pesquisa científica. Mas a história do bunker é só a ponta do iceberg. A fonte nos leva para uma série de eventos bem bizarros. Uma frota dos aliados que teria sido destruída por OVNIs, zonas de exclusão aérea misteriosas e, talvez o mais estranho de tudo, um tratado internacional que, diferente de todos os outros, nunca, jamais foi quebrado por ninguém. A grande pergunta é, por quê? Ok, para a gente tentar entender essas alegações, a gente precisa voltar um pouco na explicação da fonte sobre as sociedades secretas que, supostamente, alimentavam as ambições da Alemanha. A chave aqui não estaria só na tecnologia, mas em forças que eles consideravam paranormais. E no centro disso tudo, de acordo com a fonte, estavam dois grupos. De um lado, a sociedade Thule, que era focada em treinar soldados com habilidades paranormais para controlar uma tal de energia vril. Do outro lado, e talvez ainda mais fascinante, a sociedade Vril, que era formada só por mulheres médiums que afirmavam receber mensagens de seres de outro sistema estelar. Agora, aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque a fonte destaca uma conexão, assim, surpreendente. A líder da sociedade Vril, Maria Orsic, supostamente trocava cartas com ninguém menos que Nikola Tesla. E o mais incrível é que os dois teriam um método bem parecido de receber informação. Conceitos e projetos inteiros que, segundo eles, simplesmente apareciam prontos na mente. Então, com esses supostos insights paranormais em mãos, qual foi o próximo passo nessa narrativa? Bom, foi uma expedição secreta para o outro lado do mundo. O foco sai da Europa e vai lá para os picos gelados do Himalaia. O objetivo da missão, segundo essa fonte, era algo difícil de acreditar. Não era só exploração, não. Era um ataque com duas frentes, uma espiritual e uma militar. O plano? Se aliar a um grupo de lamas dissidentes, encontrar um portal para a mítica cidade de Shambhala e, de lá, lançar um ataque para derrubar o que eles chamavam de governo oculto mundial. E a chave para tudo isso funcionar era o conceito de Vril. Para eles, isso não era ficção. Era descrito como uma energia taquiônica, tipo uma força primordial do universo. Eles acreditavam que se conseguissem controlar essa energia, teriam o poder para mudar o mundo e garantir a vitória total. Agora a gente chega no ponto em que essa narrativa apresenta um motivo completamente diferente para o início da Segunda Guerra Mundial. Um motivo que você definitivamente não encontra nos livros de história. Então, como foi a missão em Shambhala? Segundo a fonte, foi um desastre completo. A tentativa de atacar através do portal não só falhou, como também causou a morte de muitos dos membros da expedição. Pois é, e aqui está o ponto de virada segundo essa versão. Os sobreviventes teriam voltado com um aviso muito sério. Eles estavam convencidos de que, por terem ido longe demais, um contra-ataque das forças que protegiam o portal era só uma questão de tempo. Isso teria levado os líderes alemães a concluir que a única opção era atacar primeiro, dando início à guerra. E tem mais. A fonte alega que a guerra não aconteceu só no campo de batalha físico, mas também no plano oculto. Era uma batalha de símbolos. Enquanto um lado se focava na energia vril, os aliados teriam contratado o famoso ocultista Aleister Crowley, e ele teria criado o sinal de V de vitória, não só para levantar o moral, mas como um sigilo mágico, um feitiço para neutralizar o poder dos símbolos inimigos. Depois de toda essa história, a fonte nos deixa com duas questões bem estranhas que, segundo eles, merecem a nossa atenção. São duas anomalias que meio que saltam aos olhos no cenário histórico e político de hoje.
O primeiro ponto é bem curioso. Em muitos países existe um risco social, às vezes até legal, em questionar a narrativa padrão de bem contra o mal da Segunda Guerra. A pergunta que a fonte deixa no ar é: por que essa guerra especificamente parece ser tão protegida contra questionamentos, muito mais do que outros grandes conflitos da história? E agora, a segunda questão, que é o ponto central de toda essa análise. Por que o tratado que governa o continente do suposto superbunker e dos avistamentos de OVNIs nunca foi quebrado? No mundo onde tratados são desrespeitados o tempo todo, o Acordo da Antártida continua ali, intacto. No fim das contas, o material da fonte não nos dá respostas prontas. Muito pelo contrário. Ele nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que amarra todas essas pontas soltas de volta lá no gelo no fim do mundo. A narrativa nos convida a questionar se a Antártida é só o que parece, ou se as suas camadas de gelo escondem um segredo que poderia alterar completamente a nossa compreensão da história.